abençoados sejamos nós que temos pessoas do nosso lado que apontam as nossas falhas. Sim. Porque se essas pessoas elas têm a capacidade de ser sinceras com a gente, elas se preocupam com o nosso crescimento. Perfeito. E muitas vezes ninguém gosta de ouvir crítica, né? Todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer ser... a gente pega, por exemplo, a história do rei Davi, que eu acho fantástica, né? Uma história bíblica. E ele tinha lá antigamente eles tinham aqueles, vamos dizer que fossem os mentores hoje, né? Na linguagem atual, né? Que tinha um outro nome lá que eles consultavam lá, né? E o rei Davi, para quem não conhece a Bíblia, assim, ele comete um adultério ali com uma mulher, né? Que é casada, e essa mulher engravida. Bom, não vou contar a história aqui porque daria uma aula só sobre isso, né? Mas assim, resumindo, ele falhou ali enquanto homem, porque ele ficou com uma mulher casada. Não contente com isso, ele dá um jeito de... ele tenta que o marido volte para casa para ter relações com a mulher, para falar que o filho é dele, não dá certo. Resumindo, ele manda o marido da mulher para o campo de batalha para que ele seja morto, e depois ela fica viúva e ele casa com ela, né? Até aí tudo bem, fala, poxa, mas ele assumiu, né? Em partes, né? Do que ele fez, né? Mandou matar o homem. Né? Teoricamente, na teoria é isso. Ele coloca o cara no primeiro batalhão e manda ele para a guerra, sabendo que ele não vai viver, né? Porque a gente sabe, naqueles tempos, como que eram as guerras, né? Mas resumindo, e o rei Davi está ali como o rei todo pomposo, e o mentor dele chega de uma forma toda cuidadosa e começa a contar uma história para ele. Olha, rei, o que você faria se um homem fizesse isso, né? E o rei Davi começa a ouvir a história, né? E fala assim, não, como assim? Que absurdo. Quem é essa pessoa? Não, eu mataria. Pode mandar chamar que nós vamos enforcar. Aí o mentor dele vira para ele e fala assim, né? É você. E aí, né, quando ele cai em si, porque naquele momento ele não tinha percebido a gravidade que ele tinha feito. E o rei Davi era um cara muito devoto, seguidor de Deus, ele não tinha ali, erros, né? Era tipo eu pra minha mãe. Então assim, quando esse mentor dele, né, tem outro nome, tá, gente? Eu não tô falando que na Bíblia tá com outras linguagens, né? Mas quando ele cai em si, ele se ajoelha diante de Deus e ele começa a chorar. E ele começa a falar assim, Senhor, me perdoa, porque eu pequei, olha a gravidade do que eu fiz. E aí o rei Davi, ele passa por um processo, né, de reclusão ali, para se refazer desse processo aí com Deus, né? Mas eu estou trazendo esse exemplo porque, assim, às vezes a gente faz coisas que a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. Mas quando a gente tem alguém ali do nosso lado que vai orientar, que vai nos dizer, e não é ser grosseiro, e aí as pessoas têm que diferenciar, né, Léo? Por exemplo, esse cuidado que a Sara tem, o Léo tem todo um cuidado para falar, isso é muito importante. Porque também, da mesma forma que você falar, eu tenho que respeitar ele, entender o espaço dele quando ele não está bem, é o contrário também. Poxa, eu preciso falar para ela, mas eu tenho que respeitar o jeito dela ouvir, eu tenho que descobrir qual a melhor forma de chegar para ela.